Boa noite aos irmãos, também a todos que vão acompanhar depois. Que Deus possa nos dar a sua graça e nos iluminar para compreendermos a sua palavra. Em certa reunião, o assunto missionário era o amor de Deus. Um velho índio americano escutava atentamente falando sobre o amor de Deus. Então ele comoveu-se o coração. Desejava então dar alguma coisa pessoal a Deus, que tanto fizera por ele. Silenciosamente ele saiu da reunião, voltando alguns minutos depois com uma abraçada de seus tesouros terrestres. Colocando tudo aos pés do missionário, o velho chefe soluçou: Deus deu seu filho, favor índio. Índio dá isto para Deus. A narrativa sobre o amor de Deus prosseguiu. O coração do chefe transbordava. Pela segunda vez ele saiu do local da reunião e voltou arrastando uma carga de seus bens terrestres. Com a voz embargada, chorando brandamente, disse: Deus deu tudo para índio. Índio dá tudo para Deus. E a história do amor de Deus continuou. E o velho chefe se levantou e se dirigiu até o centro da reunião e, chorando muito, disse: Deus deu seu filho para morrer por índio. Índio dá a si mesmo para Deus. Essa história, irmãos, é uma história que nos faz pensar. O que nós temos dado a Deus? Antes de darmos coisas para o Senhor, Ele quer as nossas vidas dedicadas a Ele. A vida é preciosa para o Senhor. E por conta disso, vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Neemias. Hoje vamos estudar o capítulo 12 de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 12. Vamos ver se conseguimos terminar todo este capítulo. Não vai durar 3 horas. Neemias, capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor: São estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Genotói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, obrigado pela Tua palavra. Porque nós, ó Deus, neste instante, podemos colocar os nossos corações para tentarmos entender a Tua vontade. Ó Pai, vivemos tempos difíceis, sobretudo, Pai amado, no entendimento da nossa relação contigo, com a Tua palavra. Nos ajude nessa noite a entendermos a necessidade de dedicar a vida ao Senhor. Porque, ó Deus, isso deveria ser um reflexo natural da obra que Cristo fez por nós. Que nessa noite, ó Deus, ao ouvirmos a Tua palavra, nós possamos ser impulsionados a dedicarmos a vida a Ti. É isso que nós pedimos. Em nome de Cristo nós oramos ao Senhor. Amém. Devemos dedicar todo o nosso ser a Deus. Dedicar a vida é necessário, irmãos. O muro já havia terminado. Estamos chegando no final do livro de Neemias. Logo, o medo de viver na capital de Jerusalém não deveria mais existir. O muro estava construído. Era necessário povoar a cidade e Neemias concita o povo a fazer isso, tanto para a proteção quanto para o cumprimento do propósito do Senhor.
O povo havia decidido cuidar da obra de Deus. Eles, inclusive, escreveram um nome no capítulo 10, dizendo: nós vamos cumprir isso. Decisão de separar-se de outros povos e viver para o Senhor. Isso exigia renúncia, e eles estavam dispostos a fazer isso. O templo estava reconstruído, os muros reconstruídos, a cidade reconstruída, e agora precisavam morar lá. E por isso então Neemias concita eles, e eles então são chamados para estarem ali. Uns vão voluntariamente, outros são convocados. Irmãos, é interessante que Neemias gostava de listas. Ele fazia isso, ele fez isso várias vezes neste livro. Quando se fazia algo, ele dizia: vamos escrever e vamos colocar os nossos nomes aí, tanto para a confirmação da decisão, quanto também para o entendimento, o nosso conhecimento. Irmãos, em dado momento, Deus, é interessante, Isaías vai denunciar isso. Ele diz: olha, não tragam mais ofertas. Isso foi inclusive um dos motivos pelos quais o povo foi ao cativeiro. Eles deixaram de entender que não bastava dar ofertas para Deus, porque a oferta, ela não está dissociada do ofertante. A oferta tem ligação com o ofertante. Na verdade, a oferta deveria ser reflexo dessa vida com Deus. E Deus diz: olha, não quero mais ofertas, porque eu não posso suportar iniquidade associada com o ajuntamento solene. E isso estava refletido aqui também, irmãos. E Neemias diz: olha, vamos consagrar nossa vida ao Senhor, vamos fazer isso. E aí entramos no capítulo 12, hoje. Aprendemos no último domingo que não basta, que foi o capítulo 11, trazer ofertas para Deus. Dízimos, as primícias, a oferta das lenhas, o tributo do templo. Não bastava trazer isso, era preciso dedicar a vida. E vamos ver, irmãos, hoje, que é necessário o ser dedicado a Deus. E vamos tirar o exemplo aí de dois personagens que temos no texto. Primeiro, o sacerdote. É uma lista que Neemias faz aqui no versículo 1. São estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel. Irmão, nós temos aqui uma lista, e nessa lista temos 6 gerações de sacerdotes. Pessoas que foram chamadas por Deus para lhe servir no templo, e de modo integral e exclusivo, separados por Deus, um ofício para servirem ao Senhor. Desde Arão, Deus chamou estes homens para este ministério. Pessoas, e é interessante, precisam ser consagradas, dedicadas antes de qualquer trabalho. Não adianta fazer trabalho se não tem vidas consagradas, dedicadas ao Senhor. E é interessante também, irmãos, que nesse chamado sacerdote, Deus se preocupou inclusive com a vestimenta deles, dando detalhes de como seriam essas vestimentas, porque eles iriam entrar na presença de Deus. Era um ministério excelente, mas que trazia também grandes responsabilidades. Por isso esses homens necessitavam estarem dedicados totalmente ao Senhor. A dedicação desses homens, irmãos, quando eles foram chamados ali em Arão, durou 7 dias somente para a consagração deles, conforme Deus havia prescrito. Homens dedicados para servir ao Senhor. Mas também, irmão, nós tínhamos aí várias gerações de sacerdotes, pessoas dedicadas ao trabalho, que foram chamadas por Deus particularmente, estavam louvando, ensinavam o povo a obedecer, ofereciam sacrifícios a Deus, representavam o povo diante de Deus. Irmãos, também os sacerdotes cuidavam do restabelecimento da comunhão do povo com Deus. Era um ministério importante que eles tinham. Ofereciam sacrifícios por si e também pelo povo. Eram homens separados. Mas também temos os levitas. Olhe comigo aí o versículo de número 12.
No dia de Joiaquim foram sacerdotes, cabeça de famílias, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, ele vai listando vários. E olha o versículo 22. Dos levitas, nos dias de Eliasibe, foram escritos como cabeça de famílias, Joiada, Joanã e Jadua. Temos também uma lista de vários levitas. Quem eram estes homens, irmãos? Estes homens foram chamados também por Deus da tribo de Levi, separados por Deus, escolhidos por Deus para guiar o povo na adoração. O povo de Israel tinha 12 tribos e uma delas foi chamada por Deus para servi-lo no templo. Eles auxiliavam os sacerdotes, faziam todo o trabalho ligado ao templo, abençoavam o povo, carregavam a arca da aliança, recebiam uma porção dos sacrifícios e estavam ali assumindo várias funções ligadas ao templo, como porteiros, guardas, administradores, músicos, líderes de louvor, professores que ensinavam a lei de Deus. Vários homens separados, chamados por Deus, que foram comissionados para dedicar a vida ao Senhor. Além, irmão, do auxílio aos sacerdotes, eles cuidavam dos louvores que eram dirigidos a Deus. Desempenhavam um importante papel necessário. De geração em geração, esses homens estavam dedicando a sua vida para servir na obra do Senhor. Destacamos aqui também, irmãos, antes de qualquer trabalho, de trabalho realizado, antes de qualquer obra pretendida, de qualquer desafio lançado, precisa ter vidas consagradas. Sabe por quê? Porque mais é importante, Deus está mais preocupado com aquilo que eu sou do que com aquilo que eu ofereço. Porque o resultado, irmão, do que eu ofereço será da vida que eu levo com Deus. Se eu tenho uma vida dedicada ao Senhor, o que eu faço será algo em primazia, algo que eu vou procurar oferecer da melhor maneira possível a Deus, porque a minha vida já está dedicada a Ele. A obra para Deus, então, será algo prioritário, será algo que visa agradá-lo. Nós sabemos, irmãos, que Deus nos deu o privilégio de trabalhar para Ele. Eu sei que eu não posso oferecer, mesmo que eu faça o maior esforço do mundo, aquilo que é da altura do Senhor. Ele é grandioso, mas Ele deu a nós o privilégio de oferecermos o que melhor podemos fazer a Ele. Mas antes disso, eu preciso dedicar a minha vida ao Senhor. Eu deixo claro logo aqui que o ministério sacerdotal e levítico, tal como era no Antigo Testamento, não é mais como hoje. Porque hoje todos nós somos sacerdotes. Pedro vai dizer que somos sacerdotes, estamos oferecendo a Deus os louvores, os sacrifícios, a vida ao Senhor. Estamos oferecendo a Deus. Também, irmãos, deixamos claro que não existe levita hoje. Pessoas que estão tocando e são parte da música são levitas, não. Todos nós estamos louvando a Deus. Primeiro com o meu culto individual, onde eu estou adorando e cultuando a Deus continuamente. E depois, quando podemos estarmos juntos e podemos louvar a Deus, cultuar ao Senhor, oferecer a Ele o louvor. Sabe, esses homens aqui, irmãos, tinham um zelo por Deus. Eles tinham tanta preocupação com Deus, cuidavam da vida que eles tinham com Deus e procuravam prestar o melhor serviço ao Senhor, porque a vida deles já estava no altar do Senhor. Por isso, quando eu me reúno para oferecer a Deus, eu devo pensar antes disso, se eu tenho levado a semana inteira com Deus, uma dedicação com Deus, de maneira que as coisas que eu faço são reflexo dessa vida que está dedicada ao Senhor. Nós somos chamados, irmãos, para isso. E acima de tudo aprendemos aqui, que qualquer coisa que eu venha oferecer para Deus, seja um serviço em algum ministério, seja um louvor, seja adoração, qualquer coisa, Deus quer que a minha vida
esteja dedicada a Ele, consagrada, separada para Ele. Um bom exemplo disso que nós encontramos está em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5. É muito interessante esse texto porque Paulo estava ali recebendo ofertas para ajudar os irmãos que estavam necessitados em Jerusalém. E sabe, se levantou um grupo, os irmãos da Macedônia, e diz lá no capítulo 8, versículo 5, que esses irmãos, antes de oferecerem ofertas para contribuírem com aquela obra, com aqueles irmãos carentes, eles antes haviam se dedicado primeiro a quem? Ao Senhor. Sabe o que significa dizer isso, irmãos? Quando há alguém que já está dedicado a Deus, nada para ele é dificultoso. Fazer um serviço para Deus, para essa pessoa, não é algo que sofre pena, que dá desprazer em fazer, ou que faz de qualquer jeito. Para ele é um privilégio poder servir e oferecer algo a Deus, porque a vida dele está dedicada a Ele, ao Senhor. Por isso tudo para ele é alegria. Por isso tudo para ele se torna algo prazeroso, porque ele quer amar e servir ao seu Senhor, porque a vida está no altar de Deus. E às vezes nós pecamos nisso, fazemos algo para Deus com tanta dificuldade, às vezes com tantos desafios, e a razão é porque talvez a minha vida ainda não esteja dedicada ao Senhor. E aí eu estou preocupado com aquilo que ofereço a Deus, com um serviço, com algo que eu vou dar a Ele. Quanto Deus está preocupado com essa vida, se ela está consagrada ao Senhor, está dedicada a Ele. Porque Deus sabe que se isso é verdade, se isso já aconteceu comigo, o que eu vou oferecer a Deus será o melhor, porque é resultado desta vida. Por isso eu devo então pensar nisso. Dedicar a vida a Deus é fazer algo com prazer. Prazer de vir à igreja, por exemplo. Prazer de adorar ao Senhor. Prazer de estar em comunhão. Prazer de falar com Deus. Prazer de ler a Bíblia. Prazer de ser uma testemunha. Sempre haverá prazer para aqueles que estão dedicados ao Senhor. Então Deus quer vidas. Deus quer pessoas dedicadas antes de qualquer coisa. De trabalho, daquilo que eu possa oferecer ao Senhor. Mas também, irmão, devemos dedicar o trabalho que é realizado. Olhe comigo o versículo 27. Neemias 12, versículo 27. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os seus lugares, para fazê-los vir, a fim de que fizesse a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal, e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Quando se apresentam as vidas dedicadas ao Senhor, agora eles vão dedicar o trabalho realizado para Deus. Você pergunta, mas como assim, pastor? O que eles dedicaram aqui? Um muro, irmãos. Eles dedicaram o muro para Deus. Sabe por quê? Era um sinal claro, em outras palavras, dizendo para Deus que tudo que eles haviam feito foi feito única e exclusivamente por causa de Deus, a intervenção de Deus. Em outras palavras, a dedicação dos muros significava que estavam dizendo o seguinte: toda a glória do trabalho realizado que nós fizemos é do Senhor, porque Ele nos capacitou, Ele nos chamou, Ele deu providência, Ele interviu, Ele levantou pessoas, e nós fizemos isto aqui por causa de Deus e para Deus. Então o trabalho realizado foi dedicado para Deus. Eles não buscaram glória para si, mas eles então olharam o trabalho e disseram:
como Deus nos concedeu o privilégio de poder realizar esta obra. Irmãos, eles sentiram cada pedra daquela lá no muro, parte daquele trabalho, porque eles fizeram, eles participaram, e agora poderiam dedicar o esforço que fizeram para glorificar ao Senhor. Dedicar o trabalho a Deus. O que eu faço para o Senhor, para lhe agradar. E sabe como eles fizeram isso? Eles fizeram primeiro com alegria. Versículo 27, olha o final do versículo 27. A fim de que fizesse a dedicação com alegria. Essa dedicação, irmãos, tinha no coração deles alegria. Sabe por quê? Se há de lembrar que lá no capítulo 4, os inimigos disseram que esses muros não ficariam em pé, uma raposa iria derrubar esses muros. Mas agora eles olham os muros levantados e podem dizer com alegria: Deus nos deu o privilégio de servi-lo. Portanto, há em nós, em nosso coração, tamanha alegria pelo cuidado de Deus, e nos dá o privilégio de reconstruir aquilo que é a sua vontade. A misericórdia do Senhor, irmãos. Havia alegria quando eles estão servindo ao Senhor. Também, irmãos, eles fizeram isso com purificação, eles se prepararam. Versículo 30, purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Houve uma purificação cerimonial das pessoas, do trabalho realizado, das portas, do muro e do povo. Eles se prepararam para esse culto em ações de graças a Deus. Conforme Levítico 16:30, havia essa purificação, num claro sinal de que estavam dizendo para Deus que Deus havia dado a oportunidade do arrependimento e de servir ao Senhor. Portanto, eles fizeram isso, se prepararam para dedicar este trabalho ao Senhor. Mas também, irmãos, dedicaram com louvores. Versículo 31. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha, para o lado da porta do monturo. Após ele ia Rosaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e os filhos dos sacerdotes, com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías. Nota, irmãos, que o que acontece aqui? Eles começam a cantar a Deus. Uns vão por cima do muro, numa direção, outros vão por baixo, numa outra direção. E eles começam a olhar os muros e pegar nos muros. Por que eles fizeram isso? Para lembrar, irmãos, que eles faziam parte daquele trabalho. Eles dedicaram tudo aquilo a Deus. Podiam ser testemunha do que eles haviam feito para o Senhor, e poderiam cantar. Haviam instrumentos ali. Era uma procissão de louvor, de alegria, de cantos a Deus. Estavam alegres, louvando ao Senhor, dedicaram aquele trabalho ao Senhor. É interessante como eles fizeram isso. Havia muitos louvores, vários instrumentos utilizados, trombetas, instrumentos músicos para louvarem ao Senhor. A alegria era tanta que se expressou através dos louvores a Deus. Tocavam no muro para testemunhar a obra do Senhor, participaram daquela obra. Pessoas servindo a Deus. Eles poderiam olhar um para os outros, irmãos, tocar um nos outros e olhar: como é bom trabalharmos juntos. Só um de nós não levantaria esse muro, mas juntos construímos aqui, pela ordem de Deus, a providência de Deus, trabalhamos juntos e levantamos juntos, como um povo do Senhor, esses muros. Essa obra pertencia a Deus. Estavam dedicando esta obra ao Senhor, porque Deus planejou, capacitou, chamou e levantou esses homens para servi-lo naquele lugar. Sem dúvida, todos nós participamos do trabalho, mas todo o trabalho feito, realizado, é para a glória do Senhor. Ó, irmão, se nós tivéssemos
essa mentalidade que esse povo teve aqui. De tudo que fizermos, dedicarmos a Deus. Colossenses 3,17 vai dizer que tudo que fizermos, seja em palavra, seja em ação, devemos fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. E Pedro vai dizer no capítulo 4 da sua primeira epístola, versículo 11, que tudo que eu for fazer em serviço a Deus tem como único alvo, mesmo que seja um dom, a glória do Senhor. Então tudo que eu fizer é para a glória do Senhor. Isso deveria me trazer um privilégio e ao mesmo tempo a responsabilidade de tudo que eu estou fazendo, seja a menor coisa que você possa pensar, eu estou fazendo para Deus. Veja como eles olharam, irmão, o trabalho, cantaram, estavam alegres. Inclusive no versículo 43, olha comigo aí, eles ofereceram até sacrifícios. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios, se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também mulheres, meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Eles estavam muito felizes e cantavam tão alto a Deus, dedicando aquele trabalho ao Senhor, que se ouvia longe aquilo que estavam entoando ao Senhor. A pergunta que eu faço aqui é a seguinte: o que tem faltado em mim para me alegrar diante do Senhor? Por que eu não me alegro diante de Deus quando eu estou cantando louvores, dizendo: Senhor, como Tu és bom? E é verdade isso. Como o Senhor cuida de mim, e é verdade isso. Como o Senhor me amou de modo incondicional, que eu nada mereci para isso, e é verdade isso. Porque quando os louvores são entoados, eu não posso cantar isso tão alto, dizer para o meu Deus: obrigado? Porque me falta a alegria de estar em comunhão com os irmãos e louvar a Deus. Será que é penoso fazer isso? Porque não existe alegria, preparação? Porque eu não me preparo para servir a Deus? Porque não há louvores de alegria no meu coração, ações de graça quando eu estou servindo a Deus? Porque eu não consigo me alegrar no culto? Porque eu não consigo cantar os louvores a Deus, aquele que me salvou, aquele que deu vida verdadeira a mim, aquele que me deu a certeza da salvação, não importa o que aconteça comigo, eu estou nas mãos do Senhor, aquele que me deu alegria para viver, aquele que me deu condições de expressar isso como um povo dele. Por que eu não me alegro diante do Senhor? Não esqueçamos, irmãos, que toda obra que eu faço para Deus é para a sua glória somente. Quem sou eu para poder servir a Deus? Quem sou eu para pregar, servir ao Senhor? Quem sou eu para tocar, cantar? Deus me deu um privilégio de eu, um pecador, mesmo que remido, mas um pecador tão carente dele, de servi-lo. Eu deveria agarrar essa oportunidade e dizer: eu vou oferecer o melhor para Deus. Você há de lembrar que a Bíblia nos fala que nós somos uma carta de Deus ao mundo. Tudo que eu faço é para que as pessoas possam ler em mim Cristo Jesus. A Bíblia diz que eu sou a luz no mundo, e as pessoas devem olhar para mim e ver a luz, Cristo Jesus, dando para elas a esperança que há uma solução, há um caminho. A Bíblia diz que eu sou um sal. Deus fazia a diferença de tal maneira que a pessoa vai dizer: quem essa pessoa é, quem ela serve, quem está por trás dela? Cristo Jesus. Eu deveria viver para glorificar ao Senhor, através de uma vida que se dedicou a Ele, ações, pensamentos e palavras. É preciso que eu dedique a minha vida a Deus, para que o trabalho que eu faça a Ele seja dedicado. É uma forma, irmãos, de glorificar ao Senhor. E por fim, irmãos, eles também não somente dedicaram pessoas, dedicaram o trabalho realizado, mas também dedicaram a manutenção do culto. Olhe comigo o versículo 44. Ainda no mesmo dia,
se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias, dos dízimos, para juntarem nelas, das cidades, as porções designadas pela lei, para os sacerdotes e para os levitas. Pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e levitas ministravam ali. O que nós temos aqui agora, irmãos? Eles estão dizendo para Deus: olha, vamos também dedicar a manutenção do que aqui é feito, do culto realizado, do oferecimento dos sacrifícios a Deus. Precisam manter isso. E eles fizeram isso, até porque no capítulo 10, eles haviam decidido obedecer a Deus, e lá obedecer também sustentando o que era necessário para manter o templo e manter a obra de Deus funcionando. E vamos ver algumas razões por que eles fizeram isso. Primeira razão, porque estava na lei. Versículo 44. As porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Por que eles decidiram manter o que era necessário para a manutenção do culto e dos que ali ministravam? Porque estava na lei. Eles estavam nada mais, nada menos do que obedecendo à vontade do Senhor. Era a vontade de Deus que eles se organizassem, tivessem pessoas responsáveis para recolher o que era necessário para a manutenção do que ali era feito. E eles tiveram uma experiência que foi dolorosa para eles. Quando eles estavam no cativeiro babilônico, não havia templo, não havia culto, não havia pessoas ministrando nada a eles naquele lugar. E aí eles então passaram por isso e puderam entender a necessidade de estarem juntos, de poderem ouvir a lei de Deus, serem ensinados, de poderem oferecer os seus sacrifícios a Deus quando pecavam contra o Senhor, de poder oferecer o culto ao Senhor. E agora eram responsáveis por manter esta obra, e fizeram isso porque estava na lei de Deus. Também a outra razão, mas porque eles fizeram isso, porque estavam alegres. Olha o versículo 44 ainda. Para os sacerdotes, para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali. Havia felicidade no povo. E qual era a razão da felicidade? O Senhor. Irmãos, quando alguém está feliz na sua vida com Deus, ele pode participar com facilidade da obra do Senhor, porque o seu coração está confinado a Deus. Então eles estavam alegres e poderiam dizer: olha, nós vamos cuidar da obra do Senhor, vamos sustentar a obra de Deus. E fizeram isso porque havia felicidade no coração deles. Eles olhavam ali, diz o texto, sacerdotes e levitas servindo ao Senhor naquele lugar. Poderiam olhar, irmãos, ver pessoas consagradas servindo a Deus. Havia alegria na vida desses homens. E a terceira razão, irmãos, por causa dos serviços executados. Olha aí o versículo de número 45. E executavam o serviço de Deus e o da purificação, como também os cantores, porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefe dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, no dia de Zorobabel, no dia de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia. Irmãos, vejam aqui que existiam vários serviços sendo executados. Sacrifícios, os sacerdotes, os levitas, os cantores, os ministros, os porteiros, pessoas dedicadas à obra de Deus. Como é que eles iriam, irmãos, ter o que era necessário para o seu sustento? Tinha que ter pessoas para cuidarem dessa parte. Enquanto eles estavam ali servindo a Deus, havia os outros servindo a Deus no sustento, na manutenção deste povo. Havia dedicação e eles estavam ali também dedicando a manutenção da obra do Senhor. Veja a lógica, irmão, desse texto aqui. Primeiro, nós temos pessoas dedicadas. É a primeira necessidade na obra do Senhor, ter pessoas dedicadas a Ele.
consagradas, pois daí toda a obra será resultado de vidas consagradas ao Senhor. Depois de pessoas consagradas, tivemos o quê? O trabalho dedicado. O trabalho oferecido para Deus, como um ato de adoração e glorificação a Deus. Nenhuma obra pode ser executada pensando em minha glória, mas para o Senhor, porque somos dependentes dEle. Pessoas dedicadas, trabalho dedicado. E por fim, a dedicação da manutenção disso. Pessoas sendo dedicadas, trabalho sendo dedicado ao Senhor e a manutenção do trabalho feito. E aí cabe uma reflexão a nós, diante desse texto. Como devemos fazer tudo isso? Como consagrar nossa vida ao Senhor? As irmãs leram aqui Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Estamos no Novo Testamento. Esse texto nos ensina, irmãos, que a minha vida, ela deve ser investida para Deus. Porque a ideia do sacrifício ali, era que o sacrifício era gasto, consumido como uma aceitação e aprovação de Deus. Então, será que a minha vida está sendo dedicada a Deus como um ato? Porque o capítulo 12 de Romanos é o resultado de tudo que ele falou até o capítulo 11. Que Cristo me salvou, eu era um pecador perdido e ele me salvou. Depois ele me justificou. E aí ele consagrou a minha vida. E agora, como resultado desta obra, a minha vida deve estar no seu altar. O meu corpo como um sacrifício que é vivo, santo e agradável. A forma como eu vivo, irmãos, deve ser dinâmica para Deus. A forma como eu vivo a minha vida deve ser não como agradar o meu eu, o que eu acho, agradar ao Senhor, porque é Ele quem está dizendo e percebendo o meu viver. Essa vida deve ser totalmente um culto a Ele, em cada esfera da minha vida, oferecimento da vida. E sabe por que às vezes eu não compreendo a vontade de Deus? Porque a minha vida não está dedicada a Ele. E quando não está dedicado, eu tenho dificuldade de compreender a vontade que é boa, perfeita e agradável. Eu preciso dedicar a minha vida ao Senhor, como resultado da obra que Ele fez, com alegria, com louvores, com ações de graças, conforme a palavra de Deus. É o que eu reflito aqui, que você deve refletir neste texto do capítulo 12. A sua vida, a minha vida, está dedicada ao Senhor, de maneira que o que eu faço para Deus é o melhor. E eu dedico isso para Ele. Quando eu venho para a igreja e eu estou escalado para dirigir o culto, eu vou fazer o melhor para Deus. Quando eu estou escalado para tocar, para mexer no som, quando eu estou escalado para estar no banco, e estar no banco também é servir a Deus, porque não são as pessoas que estão na frente que estão servindo a Deus apenas. Mas quando eu estou no banco, estou louvando a Deus, eu também estou servindo ao Senhor. E tudo que eu fizer, as leituras, o serviço, e ao sair daqui, irmãos, eu vou ser uma luz. Eu vou oferecer o meu testemunho para Deus, de falar do seu amor às pessoas. O meu comportamento nas esferas da minha vida serão comportamentos que vão glorificar ao Senhor. Ser honesto, ser correto, fazer o que é certo, servindo a Deus com a minha vida em qualquer esfera, porque eu sou um culto a Deus. Você deve ser um culto ao Senhor. Sabe, eu termino dizendo essa mensagem o seguinte: há muitos crentes que infelizmente estão desperdiçando a sua vida. Como assim, pastor? Estão desperdiçando a sua vida vivendo única e exclusivamente propósitos terrenos. Se a minha vida está dedicada exclusivamente a propósitos terrenos, a minha vida está sendo um desperdício, um completo desperdício. Sabe por quê? Porque tudo que eu for construir com propósitos exclusivos terrenos ficarão aqui, e eu não levarei. Mas uma vida
que vive para Deus, ela trabalha, ela tem propósitos aqui nessa terra, mas essa vida toda é dedicada para Deus, de maneira que as coisas que ele faz são meios de glorificar ao Senhor. Enfim, como um fim, sempre é a glória de Deus. Tudo que ele faz é para o Senhor. Alguém que faz assim e que vive assim não está desperdiçando a sua vida. Pelo contrário, essa pessoa encontrou o real sentido de viver nesta terra. Porque a sua vida não é um desperdício, ao contrário, é um instrumento. E ela tem um alvo, está mirando esse alvo. É o Senhor. Eu quero que você pense nisso. Devemos dedicar a nossa vida a Deus. E vimos aqui que precisa ter vidas, pessoas dedicadas ao Senhor. Não importa onde eu esteja, o que eu faça, a minha vida deve estar dedicada a Deus. Depois, tudo que eu fizer deve ser para Deus, para a sua glória. Possa ser a menor atividade, possa ser até uma atividade que eu vou classificar como secular, o meu trabalho é para Deus, tudo para o Senhor. Consagrar, dedicar, separar isso para o Senhor, eu devo fazer. E também, irmãos, cuidar para que a obra de Deus continue, para que a obra de Deus continue trazendo pessoas dedicadas, consagradas, como eu e você, cuidando que o Evangelho continue sendo pregado, anunciado, a obra de Deus se mantenha com a nossa dedicação.